Oi, galerinha do FIMAT, estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações. Quando a gente fala em fração, é importante a gente recordar o que é uma fração. Conceito bem simples de uma fração: toda fração ela é formada por duas partes. Ela tem sempre um numerador, o numerador é o número de cima e ele representa a parte do todo. E ela tem também o denominador. O que é o denominador? O todo, ou seja, em quantas partes aquele objeto, né? No caso aqui eu peguei um exemplo, aquela torta ela foi dividida. Então aqui um exemplo bem simples, nós temos aqui uma representação de uma fração, temos uma figura e essa figura ela foi repartida em 8 partes iguais, ou seja, o total de partes representa o denominador. Nós temos que as partes coloridas são 3 partes, então eu tenho uma fração de 3/8. No próximo vídeo a gente vai recordar como se lê frações. Lembrando que as frações elas são classificadas de acordo com o número do numerador e o denominador. Então a gente consegue analisar e classificar essas frações. Por exemplo, a fração própria ela sempre vai ter o numerador menor do que o denominador. Esse exemplo que eu dei logo aqui acima, ele representa uma fração própria. Ou seja, vou pegar um exemplo bem simples, né? Aqui eu tenho uma torta, né? Ou uma pizza, no caso. Eu tenho aqui essa pizza repartida em 8 pedaços e eu comi 3 pedaços, ou seja, eu comi 3/8. Eu não comi mais que uma torta. Então, para exemplos da fração própria, a gente pode ter, vou dar alguns exemplos: 5/7, 2/10, certo? 1/2, nós podemos ter 3/6 e assim vai. Então, toda fração própria é aquela que o numerador ele é menor do que o denominador. Já as frações impróprias, elas já é o contrário. A fração imprópria é quando eu comi mais que uma torta, então a gente inverte. Na fração própria, o numerador ele é menor. Maravilha. Pausa o vídeo.